Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos irmãos. Hoje, domingo, dia 13 de agosto, reflexão do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Estamos iniciando hoje, neste domingo, a 19ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou a Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, queridos irmãos, olha aí Jesus caminhando sobre o mar. E aí nesse caminhar ele manifesta o quê? A presença, o domínio, a força e o poder de Deus sobre essas forças contrárias. E diante dos discípulos ali que viram isso, assustado, Jesus se apresenta. Ele diz: "Coragem, sou eu, não tenham medo." E quando ele diz "sou eu", ele está aí revelando a presença salvadora de Deus. Porque Jesus presente quer dizer que a força de Deus ali está se manifestando. E mas quando ele está caminhando sobre as águas, e Pedro pede para que ele também faça isso, realize isso, ele permite. Mas não foi o suficiente na presença de Jesus com esse poder e não teve força. O que Pedro sentiu? Medo. Vacilou quando ele sentiu a força do vento, que é forte, o movimento da água, e começou a afundar com este vento forte. E aí no aperto, o que ele faz? Socorro! Olha, e mesmo assim, Jesus prontamente estende a mão e Pedro é socorrido por Jesus e colocado sobre o barco. E olha aí que todos os mundos que viram já começaram nesta força, nessa manifestação e declararam com fé: Jesus é o Filho de Deus. Olha aí que nós temos para nós. Jesus, quando sobe na barca, o mar serena, o vento se acalma. E aí eles reconhecem o Filho de Deus. Nós, queridos irmãos, que sabemos que Jesus é presente em nossas vidas. Que quando a gente pede socorro, Ele atende. Ele oferece todas as oportunidades pelo poder de Deus para que nós possamos ser socorridos. E nesse momento, no momento em que Ele está nos socorrendo, nós somos confiantes de que a obra de Deus está acontecendo em nossas vidas? Ou nós somos como Pedro, Deus manifestando todo o seu poder através de Jesus, mas qualquer probleminha a gente vacila, qualquer dor a gente desanima, qualquer raiva, qualquer descuido, a gente manifesta raiva, a gente não perdoa. Olha aí, nós devemos refletir sobre esse evangelho. Se a gente pede a Jesus, as coisas acontecem. E só acontece se nós acreditarmos. Se Jesus faz muitas coisas, a gente não acredita, confia, as coisas não acontecem. Então, para que as coisas possam acontecer em nossas vidas, queridos irmãos, quando a gente pede socorro, quando a gente pede, a gente suplica
a Jesus, ele realiza o poder de Deus em nossas vidas. Mas precisamos confiar neste poder de Deus e precisamos acreditar que realmente isso só pode acontecer, a manifestação do poder de Deus através de Jesus Cristo. Então vamos confiar em Jesus. Se pedimos, se clamamos, ele faz as coisas. E nós precisamos ter paciência e tomar poder disso que Deus dá para nós. Perdão, disso que Jesus dá para nós, o poder de Deus. E com isso a nossa vida vai ser diferente. Porque se nós acreditarmos, esse poder de Deus é constante. Ele é frequente. Então a gente não precisa ter medo, vacilar com os problemas. Nós podemos enfrentar tudo, porque Jesus está conosco e ele manifesta o poder de Deus em nossas vidas com a sua presença. E diante da presença dele, nada pode nos abalar. Não podemos temer, não podemos fraquejar, mesmo diante da dor, diante da morte ou qualquer perigo que seja. Não vamos ser feridos e não vamos nos perder. Porque com a presença de Jesus em nossas vidas, nós também seremos salvos e estaremos vivendo a salvação, ou seja, estaremos caminhando numa vida de santidade. Então que nós possamos ouvir a palavra de Deus, confiar em Deus, porque Jesus dá o poder de Deus a nós, e confiando em Deus é porque nós acreditamos em Jesus e que Ele é o Filho de Deus. Tenham todos um bom domingo, uma boa semana na graça de Deus e que o poder de Jesus, o poder de Deus, possa dar a vocês todos o que é necessário para ter paz, alegria, uma vida plena e principalmente ser dignos da salvação.